liberado, tá permitido e tá começando mais um Pod de Mãe. Eu sou a Gabi Freitas, mãe do Rui e apresentadora desse podcast, onde a mãe pode tudo. Hoje eu tô aqui com a Lorena e, gente, eu descobri agora, nos 30 segundos antes de começar o episódio, que ela tá grávida de gêmeos. A barriga dela tá a coisa mais linda. Eu quero apresentar pra vocês. Lorena, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês. A Lorena foi o segundo parto da linha materno-infantil da Unimed, né? Exatamente. Mas já a segunda, essa já é a sua segunda gestação, né? Aham. Conta um pouquinho pra gente aqui da sua história. Primeiro Então. veio o Mário. Isso, o Mário hoje está com 1 ano e 7 meses. Foi, igual você falou, o segundo parto da linha materno-infantil. Foi maravilhoso. E como que você chegou neles, assim? Eu cheguei através... Eu estava no Pilates, um comentário lá, o pessoal conversando, falando que descobriu que a Unimed estava com essa parceria. Eu falei, uai, vamos dar uma olhada. Aí eu liguei, mandei mensagem, elas já me responderam na hora. Já começou as consultas, eu já estava assim, de 35 para 36 semanas, eu não tinha muito tempo. Mas é porque, assim, eu também tive essa vontade, esse desejo do parto natural, do parto normal. E até então, era uma coisa tão difícil, né? Exatamente. Porque, assim, vários médicos cesaristas e que às vezes a gente até encontra um médico que faça ali o parto normal, mas ele tenta, de certa forma, te induzir para uma cesárea. E pra gente que tem esse sonho, às vezes fica meio complicado, a gente se sente um pouco desamparado, né? E aí eu imagino, assim, que no momento em que você chegou nesse espaço onde o parto natural é tão abraçado, eu imagino, assim, o quão feliz você ficou, porque eu não vivi essa experiência, porque o Rui já é mais velho, né? O Rui já tem 3 anos, mas eu senti a mesma coisa quando eu cheguei no meu grupo de parto, que eu fiquei assim, falei, nossa, é isso, agora eu tô segura. É bem assim, nossa. Exatamente. E como é que chegou esse desejo do parto natural? De onde ele veio? Você sempre quis? Ou teve algum momento na sua vida que você falou, não, cesárea? Ou às vezes você nem sonhou em ser mãe? Não, pra te falar a verdade, eu não sei de onde veio esse desejo, mas desde o momento que eu descobri que eu tô grávida, foi pro meu marido, eu quero parto normal. Eu não quero tomar anestesia, eu não quero cortar, vamos... Mas por medo da cirurgia? Não Ou por sei te saber os falar. benefícios? Foi intuitivo? Exatamente. Só foi? Só foi. E ele sempre me apoiou, falou, é isso que você quer? Eu, é isso, então vamos. E teve alguém que te chamou de doida? Todo mundo. Todo mundo, né? É raro as pessoas que entendem. As pessoas falam assim, mas certeza, dói. Eu falo, não, eu sou mulher nasceu pra isso, tá tudo certo. Deus me fez pra parir. Exatamente. Então foi assim. Aí quando eu descobri essa parceria com a Unimed, eu falei, eu acho que tá aqui a solução do meu problema. Eu falei, na época eu não tinha condição de pagar particular um parto. É normal. Então, aí quando eu cheguei lá, quando eu cheguei naquele lugar, parece que eu senti assim uma energia muito diferente. Aquele momento que ela tem a musiquinha. Isso. Luzes, anjos. Eu lembro que na recepção ficava a Marcela. Eu sentei, ela oferecia água pra mim de 2 em 2 minutos. Eu falava, vou sair daqui com a barriga d'água, né? Coitada. E ela com aquele jeitinho dela tão meigo, que ela é Conheci Marcela, uma ela graça. é assim. Ela é... Eu falei, gente, olha o amor. Eu olhava assim no olho dela, o olho dela brilhava. Eu falava, gente, como que pode? Tá, tô lá sentada. Aí veio minha primeira consulta. A médica veio, pegou no meu braço lá na recepção, me levantou da cadeira, que eu tava com a barriga enorme, atolada lá na cadeira. Não dava conta de levantar sozinha. Ela foi lá na recepção, me levantou. Falei, gente, aonde que eu vou no hospital? Numa clínica, fazer uma consulta que a médica vai lá na recepção me levantar da cadeira. Falei, nunca aconteceu isso na minha vida. Falei, meu Deus, eu acho que agora vai. É isso que eu precisava. Eu olhava no olho das pessoas lá naquela clínica, o olho de todo mundo brilhava. Era assim uma coisa inexplicável, a energia que eu senti lá. E isso te ajudou pra caramba na hora do parto? Muito, muito. Como é que foi o parto dele? A gente passou o dia inteiro numa festa. Eu tava super tranquila.
Aí eu fui embora, cheguei em casa, tomei um banho, deitei, falei, vou comer um... Foi um abacaxi. Sentei na mesa, comi o abacaxi, deitei de novo. Quando eu deitei, minha bolsa estourou. Falei, meu marido, a bolsa estourou. Quantas semanas? Eu tava de 39 semanas e 3 dias. Então já tava na hora. Meu marido começou a sapatear na casa sem saber o que fazer. Eu, calma, tá dando tudo certo. Já mandei mensagem para as enfermeiras, na época eu tinha doula. Já rapidinho, todo mundo já tava lá em casa. Aí começou o processo. Aí, isso era 11 horas, mais ou menos, da noite. O processo começou lá na sua casa. Na minha casa. Elas vão até lá. Isso. A enfermeira foi, tá na minha casa, ficou lá a noite inteira. Naquele processo doloroso. Aquele que a gente contração conhece. pra lá, contração pra cá, e vai. Mas ela chegou, foi no domingo isso, ela chegou na minha casa domingo, quase meia-noite. Ela chegou com o sorriso aqui, ó. Falava, gente, coitada dessa mulher. Trabalhando no domingo à noite, chega com o olho brilhando e rindo. Eu falei, não é possível. Não tem como. Domingo, ela podia estar lá na casa dela. Eu lembro que ela tem 2 filhos. Ela podia estar na casa dela, curtindo a família dela. Não, ela veio aqui me ajudar e tá rindo. Tá achando bom. Tá achando bom. Eu falei, nossa, o que é isso? Meu Deus. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Que eu estava tendo tanto apoio, assim. Porque foi maravilhoso. E depois de quanto tempo que vocês foram pro hospital? Como é que foi esse processo? A gente foi pro hospital, era mais ou menos 4 horas. Não, umas 3 horas da manhã. Que aí eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Você ficou até os 8 centímetros na sua casa? Aham. Eu nem lembro como que eu cheguei nos 8. Porque ela já estava em outro lugar. Se tivesse que fazer um deslocamento entre casa e hospital, eu não tinha visto o caminho. Tava... É. A gente perde a noção. Perde. Eu não tinha nem noção de horas, nem nada. Mas foi mais ou menos isso, de 3 para 4 horas da manhã. Aí ele nasceu às 6. A gente chegou no hospital, era umas 3h30, mais ou menos, por aí. Aí às 6 ele nasceu. De um parto maravilhoso. Foi lindo. Ai, que delícia. Eu falo, essa parceria com a Unimed chegou na minha vida assim, ó. Pra você foi exatamente na hora certa, né? Na hora certa. Era a hora que... Era aquela hora. Era tudo que eu precisava. Assim, sabe quando você fala assim, Lorena, cita um defeito. Mas que defeito? Que problema que tem? Porque não tem. Então, você não passou por nenhuma frustração no parto dele. Não. Que maravilha. Foi tudo assim, maravilhoso. Depois do parto, depois do... que eu fui embora do hospital, todo o auxílio de peito, mamar, amamentação, que quase fiquei louca. Porque elas acompanham até 6 meses de idade, não é? Não, foi até... Não foi isso tudo, não. Não sei te falar exatamente. Eu já tenho tanto. tempo e estou grávida. Não força, Gabi. Exato. Mas foi... Eu lembro que eu tive mais 2 consultas depois que o Mário nasceu. Foi isso mesmo, 2 consultas. Mas foi assim, bem próximo depois do parto. Não estendeu até 6 meses, não. Mas foi, eu acho que até o máximo 1 mês, mais ou menos. E a segunda gestação? O Mário estava com quanto tempo? O Mário tava Como com foi tudo? 1 ano, quando eu descobri que eu estava grávida. E ele, para contar para ele? Ele não entende muita coisa ainda. Agora ele tá entendendo mais ou menos que ele tava na barriga grande. Aí eu falo, suas maninhas, filho. Ele abraça minha barriga, ele beija. Ai, que Às delícia. vezes ele tá com a mamadeira na mão. Ele vai lá com a mamadeira na minha barriga, tipo, dando mamão pra elas. Um pouco ele entende, mas eu acho assim que na cabeça dele tá bem bagunçado. Eu acho que ele não consegue assimilar ainda que maninhas são 2 crianças que tá aqui dentro. Eu acho Ele que tem ele 2 anos, nunca viveu isso na vida, não, né? acho que Nunca ele não viu tem isso. Ele não tem esse entendimento ainda. Faz sentido. Mas aí vamos ver quando tiver com elas nos braços. Como Será que vai ser? dar ciúmes? Vai. Vai, Eu né? acho que vai. Ele vai querer chamar atenção. Porque ele já gosta muito de chamar atenção. Então, acho que a tendência vai ser só piorar. Tem muitas mães que falam que o primeiro filho, ele sempre, tipo assim, regride depois que nasce. Porque ele quer voltar a ser bebê. E aí, Já ouvi falar super muito complicado de lidar com
Todas as bandejinhas Uhum. da maternidade também. A gente foi até numa consulta com ele esses dias no pediatra. Aí o pediatra comentou. Falou, ó, se ele não pegou chupeta, se prepara. Porque a hora que ele vê elas com chupeta, ele vai querer. Então é perigoso agora ele querer pegar. Então é mais ou menos isso. Ele vai começar a fazer coisas que de bebezinho mesmo. Vamos ver. Lorena, então, 1 ano de idade, você foi e descobriu a sua gestação. Isso. E aí, até então, uma gestação. Você não sabia que era gêmeos. Não. Como é que foi esse processo? Você contou pro seu marido logo de cara? Ele estava junto quando você descobriu? Ele tava junto, a gente descobriu junto. O baque foi pros dois. Foi um pum! No momento foi um misto, né? De emoção com desespero. E agora, 3 filhos pequenos em casa, como que vai ser futuramente? 3 crianças, mas é só o desespero do momento. Foi na hora do ultrassom que Do você descobriu. ultrassom, Eu já estava muito desconfiada. Pra falar a verdade. Desconfiada? Por quê? Muito. O que te fez pensar? Não sei, mãe é uma coisa estranha. Não, eu não sei não. Eu não vivi essa mãe. Não sou eu, definitivamente. O Rui, eu só descobri o sexo dele, que ele era Rui, quando nasceu. Eu não quis saber durante a gestação. Sério? E eu tinha certeza que era uma menina. Certeza absoluta. Quando o Rui saiu e a médica falou, é o Rui! Meu cérebro bugou total. Eu falei, como assim? Eu tinha certeza que era uma menina. E aí, a minha intuição de mãe, ela realmente não veio. Ela não vale nada. Ela não sei de nada sobre esse assunto. Não. Desconheço total. Não, a minha Intuição não é intuição foi comigo. muito... Desde o dia que eu falei, vou fazer um teste de farmácia, tem alguma coisa estranha. Fui lá no banheiro, fiz o teste, cheguei no... Eu tava sentada na sala com meu marido, ele nem imaginava na cabeça dele que eu poderia estar grávida. Vocês não estavam tentando? Sim, mas a gente não imaginou que seria rápido assim, não. Porque foi muito rápido. Falei, eu vou ali no banheiro. Voltei com o teste na mão, tô grávida. Nossa, gente, um pai de um bebê de 1 ano recebendo do nada um pá. Desde o momento que eu entreguei aquele teste pra ele, eu falei, é gêmeos. Tá, mas calma, vamos contextualizar. Você já tem o histórico de gêmeos na sua família. Sim, mas eu senti muito. No outro dia, eu fui no laboratório, fiz o exame de sangue. Aí, aqueles exames quantitativos que falam, dá, por exemplo, um certo valor. Aquele certo valor é mais ou menos o tanto de semanas que você tá. Pelo valor que deu, eu deveria estar de 5 semanas. Mas eu falei, de 5 semanas eu não tô. Pelas minhas contas, eu falei, eu não tô. Entendi. Falei, esse número deu muito grande. Tava muito alto porque eram 2. Exatamente. E não porque era muito tempo. Aí foi a minha segunda chavinha. Eu falei, é gêmeos. Ah, você já tava todo trabalhado na desconfiança. Muito. Foi o que eu te falei, eu tava sentindo muito. Então, quando eu cheguei no ultrassom, que eu vi lá naquela televisão, que eu não entendo muita coisa de ultrassom, aquelas 2 bolinhas lá, só olhei pro médico. Essas 2 bolinhas são gêmeos? Ele, parabéns, você está grávida de gêmeos. Eu, e aí? Pronto. Confirmado. Confirmado agora. Essa família enorme. 5. Uma família de 5 agora. Sim. A gente era 2 para 3. Pulou logo para 5. Em um tempo bem, assim, curto. A nossa vida virou assim, ó, de perna pro ar em 2 anos, praticamente. Ô, Lorena, e da gestação do Mário e da gestação das meninas até agora, o que você sentiu, assim, mais de diferente? Que você fala assim, não, uma gestação gemelar, tipo, com certeza é porque é gêmeos. Ou não? A gestação do Mário, pra te falar a verdade, eu não senti nada. Nem lembrava que eu tava grávida. Nem lembrava que eu tava grávida. Eu nunca senti nada. Nada. Agora, dessas 2 moças aqui, elas estão dando baile. Elas estão aprontando. Elas estão aprontando. Eu senti, agora deu uma amenizada. No 7º mês deu uma tranquilizada. Mas eu passei muito mal no começo. O começo foi difícil. Com quem? Enjoo? Enjoo. Não conseguia comer qualquer coisa. Às vezes eu
só de chegar na cozinha e abrir a panela, vinha aquele cheiro, eu já falava, não quero almoçar, não dou conta. E você sente que elas exigem mais de você? Tipo assim, você se sente mais cansada, mais. Muito. Porque assim, se a gente brinca que uma mãe cansa porque ela tá produzindo um coração, imagina produzir dois coração, 2 pulmões. Eu sinto muito, muito, muito mais cansado. Não sei se é porque eu tenho uma criança pequena em casa que demanda muito de mim. Isso conta muito. Aí, ou seja, ele já me cansa. Não sei se eu tô cansada, o físico, de estar gerando 2 vidas. Então, acho que junta tudo. É Resumo da sua vida. Você tá cansada. Tô cansada. Exatamente. Todos os lugares que eu olho, só vejo motivo pra estar cansada. Eu vou chegando já procurando um lugarzinho pra sentar. E ele já dorme a noite inteira? O dia que ele quer, ele dorme. Ai, Jesus! Até então, ele tava dormindo no berço. Ele dormia a noite inteira. Aí a gente agora começou a transição pra cama. Aham. Pra gente poder pegar o berço dele emprestado pra irmã, né? Nós vamos te tirar do berço. Uma irmã sua vai precisar desse berço. Vai pra cama. Aí tá difícil. Aí ele acorda e vai parar lá no nosso quarto toda noite. Mas assim, ele acorda uma vez, vai lá no nosso quarto, meu marido já volta com ele pra cama. Rapidinho ele já dorme. Sabe o que tá acontecendo comigo ultimamente? O Rui tem 3 anos. E o Rui, eu sempre incentivei muito a independência dele. Então, ele tem a caminha dele, que é baixinha. Ele acorda de madrugada, não faço ideia de que horas. Ele levanta da caminha dele, ele vai no escuro até a nossa cama, sobe na nossa cama, deita na nossa cama e continua dormindo. E eu e meu marido não vê. Não vê. Já aconteceu várias vezes de eu acordar, tipo assim, já no comecinho do dia, madrugada, e às vezes tá frio, eu falo assim, nossa, o Rui deve estar sentindo frio. De repente eu Tá falo, lá. ai, que hora que essa criança veio parar aqui? Como? Então, assim, tem hora que eu fico boba. Ele não faz barulho nenhum. Não, ele não chama, ele não faz nada, ele levanta, vai e dorme. E a gente só vê no outro dia que ele foi pra lá. Não, E assim, não dou essa sorte. ele chama. Ele chama. Ele não dá conta de subir na nossa cama sozinho, que ela é alta. Aham. Aí ele vai lá dar uma cutucadinha. Mas chorando ou não? Não, ele só chega Troca a cama então, boba. colocar uma cama baixa Ele pra ele sobe subir sozinho, dorme. Mas apesar que daqui uns dias, ali não vai estar mais naquele mesmo ambiente, né? Não, Vai mudar muita coisa. muita coisa. E acaba que ele chega bem silencioso no nosso quarto, mas só que como eu não tô dormindo nada, eu não tenho mais posição pra dormir. Eu acho que a hora que ele levanta lá da cama dele, eu já tô escutando que ele tá vindo. Porque eu já tô acordada, meu sono tá bem leve. Então, a hora que ele vai chegando na parte do nosso quarto, eu já dou uma olhadinha pra ele. Eu acho que você não falou aqui de quantas semanas que você tá. Eu tô de 31. 31. Aham. Tá preparada pra esperar até quantas semanas? Até as 40, né? Vamos Até ver. as 40. Gêmeos, Porque eu elas acho, ficam bem quietinhas aqui no gêmeos forninho. costumam adiantar, né? É. Vamos ver como que elas vão. Nossa Senhora, que ansiedade. E como é que tá a sua cabeça, o seu corpo, o seu preparo para um parto natural gemelar? Porque O assim, psicológico tá o preparado. psicológico tá. Tá. Agora vamos ver o corpo. O físico. Porque nessa gestação eu não consegui fazer atividade física. Agora, que eu comecei a comer, me alimentar melhor. Porque eu tava me alimentando o que desce na cabeça. Aí agora no finalzinho eu descobri diabetes gestacional. Aí eu comecei todo as dietas. Então agora tá tudo bem rigoroso. Como é que funciona a diabetes gestacional? Ela acabou de ganhar, acabou. Não. Ou não, ela dá para reverter ela ainda durante a gestação? Dá pra reverter. Com atividade física, alimentação, tem que controlar tudo. Aí eu fico medindo a glicose toda hora, tem que furar o dedo, medir, anotar para levar para a médica, para ela ir acompanhando. Mas tá bem, agora já deu uma estabilizada, porque eu comecei a cuidar, porque até então era chocolate para cá, quitanda para lá, e agora só olho. Mas Mineira? tá. Aham. A gente gosta de uma quitanda, né? Apaixonada não tem em padaria. jeito.
Sou viciada. Lanche da tarde, café da manhã, não tem jeito. Exatamente. Aí acabou que fez mal. Dessa vez deu ruim. E o Mário, ele mama a mamadeira já. Mama. Ele não mama no seu peito. Não mama mais não. Eu tirei ele com 11 meses. Porque a introdução alimentar dele foi péssima. Foi? Foi, ele não comia. Eu Mas já por não quê? sabia o que fazer. Por que você acha que foi? Ele não adaptou Não a sei. textura? Tudo ele fazia cara de nojo, tudo ele jogava fora, dava birra, não abria a boca pra nada pra colocar na boca dele. Aí eu falei, ele tá mamando demais, né? Vou tirar o peito pra ver se ele fica com fome. E aí deu certo? Foi Mais ou menos. É? Uhum. O Porque que aconteceu? ainda demorou um pouco pra ele se adaptar. Eu acho que aí ele começou a ir pra escola pro berçário com 8 meses. Aí na escola ele começou a mais... Ele via outras crianças comendo, aí deu uma melhorada. Mas mesmo assim, ele nunca foi aquela criança de você pegar o prato e ele comer aquele arroz, aquele feijão. Não. Ele comia umas 3 colherzinhas bem pequenas e já estava correndo. Não se interessava. O interesse dele por comida era 0. Aí foi aos poucos. Eu fui tirando um leite daqui, um leite daqui. Aí ele, acho que ele foi sentindo fome. Falou, vou ter que comer, né? Não tá me sobrando muita opção, não. Não. Vou ter que encarar essa comida aqui. Aí agora ele come super bem. Aprendeu que comer é bom demais, né? Dá as birras de vez em quando, tem que sair correndo com ele na casa pra laçar ele, pra dar comida, mas agora tá indo. Aí hoje ele mama só 2 mamadeiras no dia. E é durante o dia? Durante a noite, não? É uma mamadeira depois do almoço, um pouquinho depois do almoço, e uma na hora de dormir. Aí ele dorme a noite inteira. E depois que eu tirei o peito, ele começou a dormir a noite toda. Olha só. Porque antes ele queria acordar pra mamar, né? Não, depois que eu tirei o peito, ele ainda mamou, acho que 1 mês à noite ainda. Eu levantava e fazia o mamar dele. Mas e depois eu falei, não, vamos dormir. Não, Tá o bom. meu, ele tem 3 anos e até hoje, de vez em quando, ele pede uma mamadeira de noite. De madrugada. Aham. Às vezes ele tá ali com algum insônia, alguma coisa, aí ele fica pedindo uma mamadeira. E você dá pra ele? Aí eu dou, eu quero dormir, né? Lógico. Eu falo, Prepara a mamadeira rapidinho, toma aqui, eu falo continua coração dormindo. de mãe é mole. Não, a gente é frouxa, não tem Exatamente. jeito. É mole. Mas é porque certas decisões dentro da maternidade, a gente acaba tendo que pesar, né? Porque, por exemplo, tela. Tem muita gente que fala sobre tela. Que os prejuízos da tela e tal. Uhum. E eu realmente, eu fui aquela mãe que evitou a tela. Uhum. Só que tem situações que a gente tem que ponderar a nossa saúde mental também, não é? Uhum. Então, às vezes, mamadeira de madrugada não é legal. Tá, mas eu preciso dormir. E se eu não der essa mamadeira agora, vai alertar e vai ficar a madrugada inteira brincando, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, nossa, evito pra caramba. Evita, assim, colocar certos limites, Uhum. sabe? Eu também sou mole, mas o pai é bem durão. Ele é durão? Aí na hora do desespero, ele pega e ele vai. assume. Uhum. Por exemplo, se eu for lá pro quarto dele e ele falar mamar, eu não vou dar conta. Eu vou lá, vou fazer o mamar e vou dar. Então, essa parte da noite é só com o pai. Entendi. Ele pode ficar lá chorando no berço 2 horas, que o pai não abre mão. Ele Como fala, que não. consegue? Aí, o que acontece? Ele chora lá no berço e eu choro lá no meu quarto. Aí você chora também? Choro junto, de ver o sofrimento dele. Mas Nossa senhora, a gente é demais, né? a mãe A é tal muito da mole. mãe. É mole. Mas tá tudo certo. Falo, cada mãe do seu jeito. É natural. Eu falo que maternidade não tem regras. Você tem que seguir seu coração, seu instinto. Não ficar colocando muita... Não tem certo ou errado, né? Eu acho assim, o que é mais importante dentro da maternidade, e eu acho que dentro de qualquer lugar que você esteja, é o conhecimento. Uhum. Conhecimento é poder. Eu adoro falar essa frase. Porque a partir do momento que você sabe os benefícios e os malefícios, as consequências das suas decisões, você toma aquela decisão com muito mais tranquilidade. Eu tenho, assim, muita dó de pessoas que tomam decisões no escuro. Uhum. Assim,
que não sabe nem o porquê daquilo, que só tá seguindo o ritmo do ciclo da vida, que só tá seguindo, às vezes, o que a bisavó ensinou pra avó, que ensinou pra mãe, e às vezes nem sabe o porquê. E talvez aquilo vai trazer algum prejuízo para aquela mãe que não concorda com certa coisa. Mas a partir do momento que a mãe sabe e que ela decide que ela tem confiança, pronto, gente. Não tem que ficar julgando, não tem que... Porque cada mãe tem uma vida, cada mãe tem uma cabeça, um exemplo, sabe? Não... Cada maternária é de um jeito. É igual o pessoal fala, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Então, não tem que seguir aquele momento. Fala, não tem que ficar pensando, mas o fulano vai falar, mas o ciclano vai... Não, segue seu coração, vai lá. Exatamente. Você acha que você tem que dar uma bala pro seu filho? Não é problema seu, drama. Sim. Fique ciente de tudo que acontece, mas... Eu não daria, mas Agora... É super aquela trend que tá viralizada, né? Escutamos, mas não julgamos. Cada um sabe de si. Então, eu falei, e mãe é muito difícil, porque mãe escuta muita coisa. Escuta. Tem que filtrar muito o que a gente escuta. Filtrar muito, muito mesmo. E aí a cabeça da gente também não tá lá essas coisas, aí vem alguns palpites tortos, alguns julgamentos. E não tem jeito, o psicológico da gente acaba abalando, né? Então, por favor, pessoas, vamos ter mais cuidado, mais zelo na hora de falar. Não fala tudo que vem na telha. Exato, calma. Mas vamos voltar lá no assunto da sua gestação. Você viveu o primeiro parto lá na Unimed, na linha materno-infantil. Isso. O segundo parto, quando descobriram que você estava lá de novo, com uma gestação gemelar, como é que foi a reação das meninas que já te conheciam? Foi uma surpresa. Eu lembro, o meu parto foi com a doutora Kátia. Aí eu cheguei para fazer as primeiras consultas de pré-natal. Falei, vamos marcar com a doutora Kátia, que eu já conheço, né? Gosto muito dela. Aí eu cheguei com o ultrassom, ela olhou pra mim, gêmeos? Doutora, gêmeos. A Marcela, o dia que eu cheguei, que eu contei pra ela só deu aquele sapateadinho dela. Não acredito, Lorena. Falei, tô aqui de novo agora com, 2 pra vocês. E lá na hora do atendimento, das consultas, você sentiu alguma diferença? De instrução diferente, alguma coisa assim, entre um parto... de 1 e um parto de 2? Não, tá. As orientações são as mesmas? As mesmas. Às vezes eu até fico na dúvida, eu falo, porque quando vai nas instruções, por exemplo, nas reuniões, é muito baseado em um bebê, né? Aí tem hora que eu fico assim, será que isso daí tá servindo pra mim também? Aí eu sempre pergunto, né? Igual teve... A última foi de amamentação. Eu fiquei na dúvida, mamar pra 1, pra 2... Aí eu já falei, e aí, meu caso? Ela, oiê, sou diferente aqui. São 2, como que eu vou colocar essas meninas? Aí todo mundo já me olhou. Todo mundo me olha com aquele olhar assim de julgamento, coitada. Calma, gente, tá tudo sob controle. E o que elas te orientaram? Uma de cada vez ou as 2 juntas? As 2, tanto faz. Mas eu falei, vai ter momento que vou precisar colocar as 2 juntas. Aí me orientaram uma almofada melhor, porque tem umas almofadas que não... Tem que ser umas bem estruturada, né? Exatamente. A minha não serviu de nada, só enfeite. Algumas serve para colocar o bebê sentadinho, quando ele começa a sentar. Tem que ser uma almofada mais rígida, né? Mais uma espuma melhor, maior, mais larga. Elas me orientaram a colocar um bebê para cá, com as perninhas pra fora e outro pra cá. Vamos ver na prática. Eu já vi essa cena. Eu acho tão lindo. Na teoria, tá tudo... Na minha família, também tem gêmeos. Então, assim, eu tenho ali uma esperançazinha de que talvez um dia, quem sabe, eu também não tenho uma gestação assim. Inclusive, eu até estava contando aqui, brincando, que eu tinha feito essa negociação com Deus, né? Há um tempo atrás eu falei, olha, Deus, seguinte, manda 1, e aí na segunda gestação você manda os gêmeos que a gente fecha no 3. E tá tudo certo. Mas assim, hoje em dia eu já não sei nem se eu quero uma segunda gestação. E aí eu não sei se dá pra negociar, né? Eu não...
Essa parte aí com Deus eu ainda não tô sabendo. Se ele negocia contrato, como é que funciona. Mas assim, tenho ainda um pezinho de esperança, uma ponta. Então eu gosto de entender bastante do assunto, de pesquisar, de ver. Ah, E eu fico apaixonada. E eu já assisti uma cena dessa e eu já fiquei tipo assim, ai, que coisa mais linda. Cena de filme. não, mas continua nessa tese, porque palavras têm poder. Tá. Vai, Mas vai eu que eu não sei se eu mentalizando. quero mais, entendeu? Aí eu Não, não sei se eu falo, se eu não falo. mas filho é muito bom. Eu falo, ter a casa cheia. Eu acho que é legal. Eu já tô louca para as meninas nascerem, para eu começar a acompanhar a sua rotina no Instagram. Se Meu você for postar, desespero. você é de postar? Não, sou Ah, péssima com isso. que eu Péssima. adoro assistir. Sou muito péssima. Não, mas também vai ser mãe de 3. 2 recém-nascidas. Não tem tempo. Não vai ter tempo, Não. né? Lavar o cabelo vai ser uma... Não, esquece. Nem sei quando que isso vai acontecer. Com um, às vezes já é difícil, porque a rotina é tão puxada. Ele chega da escola, já tem que dar janta, já tem que arrumar um monte de coisa na casa, preparar para ele ir para a escola no outro dia. Acabou o dia, eu falei, nossa, já são 10 horas, nem banho eu tomei. Como que eu vou lavar o cabelo uma hora dessa? Ele já tá dormindo, se eu lavar o cabelo, como é que eu vou secar? Então, não... O barulho do secador. É, eu passo por isso. Então, amanhã eu lavo. Amanhã. Isso vai passando os dias. Por isso, nasce uma mãe, nasce um coque. Não tem jeito. É muito mais fácil fazer um coque do que lavar o cabelo. Mas sabe o que é difícil? É. Quando eu amarro meu cabelo, meu filho fica desesperado. Por quê? Porque como eu nunca amarro, porque eu sinto, fica dolorido na minha cabeça, mas como Aham. eu nunca faço o coque, quando eu faço, ele acha aquilo muito diferente. Aí ele quer ficar pegando, quer ficar tirando a Quer xuxinha. entender. Que O que é que é isso? isso? Como assim? É igual quando eu coloco um brinco. Ele quer arrancar meu brinco de tudo de qualquer jeito. Então a mãe não usa brinco, não usa colar, não faz coque. Vai do jeito que dá, Não, mas um dia tudo volta ao normal. né? No Tem seu que caso vai voltar. demorar um pouquinho porque tá vindo mais 2 aí. É, mas vai voltar, um dia dá certo. E tem mais. Você falou dos casos de gêmeos na sua família. Quem são? É da parte do seu marido? É da sua parte? É na verdade, dos dois. Dos dois. É da minha família, como é que eu vou explicar? A tia da minha mãe, ela teve filhos gêmeos. Aí a minha tia, que é a irmã da minha mãe, tem filhos gêmeos. Então aí já foi 2 gerações. A minha tá a terceira. E o meu sogro, que é o pai do meu marido, ele é trigêmeos. Trigêmeos. Não, então você foi premiada, porque imagina, podia ser 3. Né? Se bem que Então, 3 também tá ótimo. eu ia ficar com 4. Ah, mas tá tudo é Socorro! bênção. Aí, Preparativos de enxoval, de os custos, como é que tá? então, talento. Tá. Tá. Tem muita coisa pra arrumar ainda. Ixi, mas já tá na reta final, Tá. né? Mas eu tô muito lenta. O meu processo aqui, ó, parece que não tá. Às vezes as pessoas falam assim, Lorena, pega o copo ali. Até que eu assimilo o copo, agacho, pego o copo. Já deu tempo de uma pessoa que não tá grávida pegar o copo 10 vezes. Sabe quando você vai lavar uma roupa no meu tempo, naquela paciência. Então você já dá um aviso pra todo mundo. Fala assim, gente, sem estresse. É, Eu tô calma. aqui, eu tô fazendo, mas tá no meu tempo. Às vezes alguém pede pra mim fazer alguma coisa, mas vai, Lorena, rápido. Não dou conta. Eu falo, então pede pra outra. Rápido eu não dou conta. É no meu tempo. Eu vou ali, ó, devagar, nos meus passinhos. Eu vou chegar lá e vou fazer. Mas E é já no meu começa a tempo. avisar isso pras meninas, então. Falou, ó, galera, vocês vão chegar aqui, mamãe tá devagar, Tá viu? lenta, então vocês colaboram. É. Não força muito, não. Então ainda tem muita coisa pra arrumar. Essa semana a vovó já lavou tudo, passou, mas o quarto ainda tá tudo embananado. Tem muita coisa. Não, mas vai dar ainda. tempo. Vai. Vai dar certo. Vai, tem que dar. No final, tudo dá certo. No final, dá. Não, Mas- Lorena, eu vou te falar. Eu vou querer saber mais depois desse parto seu. Como é que foi? Porque eu fico imaginando e lembrando do meu. A parte do expulsivo, né? Você tem que viver ele 2 vezes. Como que será que é, né? Você chegou a conversar com alguém que teve parto normal gemelar? Não. Não. Uh-uh. Hum.
Eu acho que, pra falar a verdade, eu nem quero saber pra mim não sofrer. Faz sentido. Faz sentido, faz total sentido. Porque vai que eu ainda dou uma recaída e falo, não, melhor não. Então, eu nem quero saber, só vamos. Mas você cogitou a cesárea em algum momento? Depois você soube Eu que era cogitei gêmeos? cesárea só se elas não tivessem ali na posição certa, porque elas precisam estar na posição ideal. As duas As precisam. duas precisam estar. Eu falei, se até ali pelas 32 semanas elas não estiverem na posição que precisa, aí não. E hoje elas estão na posição ou Tão, não? As duas estão. As duas Ai, que já beleza. estão lá, preparadas. Porque eu falei, até 32 semanas ainda tem espaço para elas virarem. Então, até 32 eu ainda tenho uma esperança. Depois disso, se elas não estiverem na posição que precisa, Aí não tem jeito. aí eu já desisto, né? Mas não precisei desistir, não. Ai, que ótimo. Estamos firmes. Não, eu tô Preparadas. muito ansiosa pro seu parto. Talvez um Imagina pouco eu. mais do que você, porque eu tô na expectativa de saber do seu parto, pra eu saber se eu vou querer encarar essa ou não. Né? Mas vai dar certo. Tem que Ai, ficar vai dar. tranquilo. Manter a calma. Não adianta apavorar, não. E eu tô te achando bem calma. Você tá bem tranquila mesmo. Eu sou calma. Eu falo, tem umas coisas que não adianta. A gente apavorar, fica estressada. Mas a gente fica muito ansiosa, né? Acho que a ansiedade atrapalha muito. Atrapalha. Mas tá tudo sob controle. Não, Lorena, mas assim, eu desejo que você tenha um parto maravilhoso, que tudo Obrigada. seja do jeitinho que você planejou e que as dores venham assim, brandas, porque a gente sabe que elas vão vir, que a equipe esteja lá do seu lado, te apoiando, do jeitinho que foi o seu primeiro parto. Tá? Obrigada, que assim seja. Amém! Pessoal, já vou encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Lorena, Eu que pela sua agradeço. participação, pela sua história. E vamos pro próximo episódio com mais outra história. Tchau, tchau. Até mais.